O meu desejo é partilhar uma meditação do tempo ordinário. Nós estamos hoje na segunda-feira da 19ª semana do tempo ordinário. Hoje nós encontramos uma passagem de São Mateus que relata uma verdade muito importante, muito pertinente, que é o segundo anúncio da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preferi ficar somente com essa verdade do Evangelho e passar para vocês a beleza desta verdade. Muito bem. Os discípulos que estavam com Jesus, os 12, não conseguiram perceber bem o que significa paixão e morte e ressuscitar logo depois de 3 dias. Eles não percebiam. Então, por isso, foi muito difícil para eles aceitar esse sofrimento, esta morte do Mestre, que morreria como em lugar dos pecadores, em lugar dos malfeitores. E isso fez com que entristecesse e consternasse os discípulos. Mas Jesus queria que fossem eles, os seus irmãos mais próximos, que fosse saber, que ficasse sabendo qual seria o cálice que Jesus estava prestes a beber. Mas para entendermos melhor é importante voltarmos um pouquinho atrás e irmos aos versículos do 21 ao 23 do capítulo 16 de Mateus, dentro desse contexto que estamos, e lá encontrarmos o primeiro anúncio da paixão, porque daí compreenderíamos melhor o porquê da tristeza e da consternação dos discípulos. Jesus, antes do primeiro anúncio da sua paixão e morte, ele faz uma pergunta aos seus discípulos. Ele diz: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Essa pergunta acontece antes do primeiro anúncio. E eles disseram: uns afirmam que é João Batista, o outro que é Elias, e o outro ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus então diz a eles: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro, aquele mais atirado, responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne ou o sangue que te revelou isto, e sim o Pai que estás no céu. Bom, Pedro reconhece Jesus como Messias, e Jesus afirma que a sua resposta era de inspiração divina. Mas no versículo 18 desse capítulo, também Jesus afirma: eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Pedro recebe de Jesus a máxima responsabilidade, a responsabilidade de se tornar chefe de uma igreja nascente. Logo no primeiro anúncio da paixão de Jesus, ele afirma que seria entregue nas mãos dos malfeitores e morreria e ressuscitaria no 3º dia.
Escutando-o, Pedro repreende Jesus. E aqui acontece algo que contradiz aquilo que Pedro tinha feito antes. Antes ele reconhece o Mestre e aqui ele se torna para Jesus uma pedra de tropeço, porque Jesus fala: tu és para mim uma pedra de tropeço, você é um demônio. Já no segundo anúncio da paixão, aquele da passagem do Evangelho de hoje, estando os discípulos reunidos com Jesus, Jesus disse novamente: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas ressuscitará no terceiro dia. Então, os discípulos ficaram tristes. No capítulo 20 de Mateus, do versículo 17 ao 19, Jesus anuncia pela terceira vez a sua paixão e morte. Enquanto ele estava a subir para Jerusalém, ele disse aos 12: eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. Mas no terceiro dia ressuscitará. Que belo! 3 vezes Jesus anunciou que viveria a paixão e a morte. 3 vezes Jesus afirmou que ressuscitaria. Mas mesmo assim, os discípulos não compreendiam. Mas aqui, além de não compreender, nos deparamos com uma surpresa muito grande. A mãe dos filhos de Zebedeu, isto é, a mãe de João e de Tiago, pede a Jesus, faz um pedido a Jesus, que os filhos dela sentassem, quando estivesse na glória de Deus, sentasse um à direita e o outro à esquerda. Era um pedido muito grande, um pedido que até dividia os discípulos, porque eles ficaram murmurando por esse pedido. E Jesus disse: estáis dispostos a beber do cálice que eu tenho que beber? E eles disseram: sim, estamos dispostos. Mas Jesus: sim, irão beber. Como de fato beberam, João e Tiago ficaram até o fim. Mas sentar à direita ou à esquerda compete a Deus Pai dar àqueles que já foram escolhidos. Incrível. Jesus prestes a morrer e seus irmãos disputando o melhor lugar. Mas Jesus, como misericordioso e cheio de paciência, percebe, compreende o que está passando no coraçãozinho daqueles discípulos. É o que acontece muitas vezes conosco quando não percebemos o desejo verdadeiro de Jesus para conosco. Imaginemos que ele continuaria tendo uma mesma paciência conosco, aquela mesma que teve com esses dois e com todos os outros, que também almejava esse posto, um à esquerda e o outro à direita. Pois nesse Jesus, cheio de paciência e misericórdia, encontramos a força necessária para irmos avante em nossa caminhada como cristão. Vamos pedir que o Senhor nos ajude e nos capacite para não pensarmos em disputar o melhor lugar, mas nos colocarmos como servos do Senhor, para que assim, desejando o primeiro lugar, podemos nos colocar no último e sendo servo de todos, a serviço de todos.